Eu gostaria de agradecer ao Davi Marconi por me convidar para fazer a mediação desse debate aqui. Eu vou começar fazendo uma pergunta apenas para todos os convidados e cada um dá a sua resposta. Depois, eu gostaria muito que vocês participassem, ou seja, que vocês fizessem perguntas aos nossos consultores. Nós temos duas meninas aqui, elas estão com os microfones, vocês podem, por favor, pedir a palavra, ok? Então vamos à primeira pergunta, a primeira provocação que eu vou fazer a vocês aqui. Vocês que são experientes na área, na consultoria a provedores, eu gostaria de saber, nessas andanças, ou nesses anos de experiência que vocês têm, qual é a principal dificuldade que vocês veem nos provedores em montar a sua estratégia de comunicação e marketing? Eu acho que já falei isso diversas vezes e sempre a gente volta na mesma tecla, né? A grande diferença entre dono de provedor e empresário, né? Nós gostamos de bit, nós gostamos de microtik, nós gostamos de fibra, nós gostamos de técnica, nós gostamos de lançar rede. E todas as outras áreas da empresa ficam deixadas de lado. A área da gestão, a área financeira, a área estrutural, a área de logística, compras, tudo isso. Gente, empresa não é só técnica. A técnica é importante, sim. É importante entregar qualidade para o cliente, é importante entregar o serviço com qualidade. Mas a empresa de vocês tem outras áreas que também necessitam ser cuidadas. E a gente não pode deixar isso de lado, tá? Tem que dar atenção para a área comercial, tem que dar atenção para o marketing, tem que dar atenção para o financeiro. Nós precisamos mudar as nossas cabeças de donos de provedores técnicos para empresários e cuidar das nossas empresas como um todo. Eu acho que essa é a principal falha da turma, tá? Que esquece as outras áreas, porque tem uma afinidade muito grande com a área técnica. Nicola. Muito obrigado, André. Boa tarde, pessoal, mais uma vez. A minha opinião, ela também é bem compatível com a do André, né? A gente precisa, num dado momento da empresa, seguir o fluxo normal de evolução de qualquer tipo de negócio, que é o dono evoluir da parte operacional, tá, para a parte estratégica da empresa. Então, quando a empresa ainda está pequena, a gente costuma bater o pênalti e ainda defender no gol, né? Fazer várias funções ao mesmo tempo. E a recomendação que eu posso fazer nesse caso, tá, porque assim como a maioria das pessoas, geralmente a gente começa um negócio sem o devido preparo, sem o conhecimento, às vezes até sem nenhum tipo de capital. E isso é até bom, que quando você começa a analisar, né, igual a palestra que foi feita aqui pela dupla, a dupla fantástica aí, Rogério e Ronaldo, eles fizeram uma planilha bem interessante, onde mostra realmente quanto você gasta ao montar um provedor. E quando a gente vê isso e decidimos montar um provedor, depois de conhecer os indicadores, muitas vezes a gente desiste, tá? Porque você vai ver o capital necessário de investimento, você vai ver o tempo de retorno. Agora, quando você não tem esse conhecimento, você monta na cara e na coragem, aquele dinheiro parece que por graça divina ele aparece, né? Mas num dado momento da sua empresa, você vai precisar de seguir essas regras operacionais e administrativas para conseguir passar para um próximo nível. Então, complementando aqui, a gente sempre vai complementar o que um fala, o outro repete, mas de forma mais, né, com opinião própria. Mas, realmente, faço as minhas palavras, a palavra do André. A gente precisa se dedicar um pouco mais à gestão, tá? E saber dividir nosso tempo para que a empresa possa passar para um patamar superior. Ok? Obrigado. Para quem não me conhece, eu sou o Nicolas Bueno. Sobre a opinião que a pergunta que o mediador trouxe para a gente, o principal desafio, né, a principal deficiência que o provedor encontra na sua estratégia de marketing e comunicação é o seguinte, é muito simples. Quem aqui faz campanhas de marketing no seu provedor? Levante a mão, por favor. Quem aqui? Bem alto, pessoal. Levanta bem alto para a gente enxergar. Legal.
E de vocês, quem aqui trabalha com metas na empresa? Levante a mão. Beleza. São poucos, né? Dá pra gente ver, eu diria que uns 10% aí da plateia, mais ou menos. Pessoal, vocês têm que entender a diferença entre marketing e o gurizinho do Photoshop, ou a guriazinha do Photoshop que fica postando no seu Facebook. Isso não é a mesma coisa. Marketing são todas as estratégias que você vai implantar na sua empresa para fazer ela atingir as suas metas. Ou seja, se não tem metas, não tem marketing. Entenderam? Se não tem metas, o que você tem é alguém desenhando no Photoshop para você. Alguém postando alguma coisa no seu Facebook. Ao Dia das Mães lá, posta uma fotinho da mamãe e bota o logo embaixo da foto. Aí vem 5 pessoas e curtem a sua foto. Eu te pergunto, quanto dinheiro você ganhou com isso? Às vezes nada, né? Então a maior deficiência, na minha humilde opinião, que os provedores enfrentam ao executar a estratégia de marketing é gerar resultado. É fazer o seu marketing funcionar em função das metas da empresa. Ou seja, primeiro você tem que ter as metas. Depois você vai passar sim a ter marketing, para correr atrás das metas que você definiu. Porque quem não sabe, pessoal, para onde vai, quem não tem metas, para qualquer lugar serve. Essa é a minha opinião. Obrigado, Nicolas. Alan, por favor, Alan Caldas. Eu não sou tão fera quanto nossos consultores, mesmo porque eu não sou consultor, né? Eu sou um dono de provedor, muitos me conhecem. Eu tenho um blog no YouTube com mais de 500 vídeos. E todos os meus vídeos eu me preocupo sempre em prestar serviço, ensinar alguma coisa para o provedor. E muitos vocês se discutiram sobre o que o provedor, quais são as dificuldades que o provedor tem para fazer marketing ou não. Hoje, o que eu observo, e eu converso com muitos provedores, no Rio de Janeiro, eu estou visitando todos os provedores do Rio de Janeiro, o que eu observo é que a estratégia de mercado que eles têm, a estratégia mercadológica deles, é o seguinte: essa área tem dificuldade de internet, vou montar um provedor aqui. Então, assim, hoje o que eu observo dos provedores regionais, aquele provedor de bairro, ele usa uma estratégia da ausência de oferta em determinado local para fazer a venda. Existem algumas empresas, eu visitei uma em Teresópolis, não vou citar o nome, mas achei muito interessante. Ela fez um posicionamento diferente. Qual foi o posicionamento que ela fez? Olha, o nosso produto é 100 megas, de down e de up, banda larga, e é R$140. Não tem ticket menor, não tem produto, não tem outro plano. Então, assim, é um posicionamento que aquela empresa fez. Então, assim, eu acho que nós, provedores, temos que começar a refletir sobre o mercado em que atuamos. Cada um que está nessa plateia, que é dono do seu provedor, reflete sobre o seu mercado. O que eu faço de diferente do concorrente? Será que eu estou preparado para entrar num local que já tenha bastante oferta? Lá no Rio de Janeiro, eu quero ver um provedor regional entrar num local que tem a NET, que tem a Vivo, que tem um Live Team, e o cara ainda fazer a oferta dele. É um posicionamento muito diferente, né? Então, assim, temos que sair dessa coisa de só atuar em locais onde a oferta de internet é escassa. A gente precisa evoluir para um provedor 2.0, um marketing 2.0. Tem que existir o provedor, uma cultura de marketing. Tiago, por favor. Não tem microfone. Olá, tudo bom? Sou Thiago Buenano, sou consultor, né, de provedores. Vim da área técnica, né, trabalhei um bom tempo na parte técnica aí também. E de um tempo para cá, eu utilizo do marketing para me relacionar com vocês, com os provedores de internet. E assim como outras áreas, a gente tem que evoluir também, mas no ponto-chave da pergunta, eu acredito que é o relacionamento. É o ponto-chave que os provedores precisam realmente evoluir, é no relacionamento com o cliente. Porque, assim, a gente quer que o cliente fique há muito tempo na nossa base. Quer que o cliente fique 1 ano, 2 anos, né? Maior longevidade possível. Mas se você não se relacionar com o cliente de alguma maneira, provavelmente esse cliente vai sair da sua base, tá? Também tem um detalhe bem interessante aqui. A gente... quanto tempo você consegue ficar sem se relacionar com a sua esposa, com o seu esposo, né?
Imagina, você ficar 1 ano sem falar com a sua esposa, o problema que vai dar isso. Do cliente é a mesma coisa, né? Então, acertar o conteúdo que você vai gerar para poder atrair o cliente certo é o próximo nível que os provedores têm que explorar, tá? Não é uma propaganda simplesmente de precisa-se de internet ou eu tenho a melhor fibra ótica da cidade Paraíso, sei lá, entendeu? Então, assim, não é isso que o cliente exatamente ele quer ouvir, né, no dia a dia ali que ele está explorando as redes sociais ou seja lá qualquer canal de relacionamento. Então, se você acertar o conteúdo que ele quer ouvir realmente, pode ser que você vai ter um relacionamento diferente. A gente fala muito sobre inclusão digital, mas a gente fala pouco sobre educação digital. Muito bem. Rogério, por favor, você não estava aqui na hora da pergunta? Sim. Já te passaram a pergunta ou ainda não? É... A pergunta é, qual é, nas suas consultorias, qual é a maior dificuldade que você vê dos provedores em fazer as suas estratégias de marketing? Ou em não fazer, por exemplo? Boa pergunta também. Gente, me desculpa, eu fui almoçar, viu? Tava saco vazio, não para em pé e ainda mais do tamanho do meu... né, tava difícil. Mas respondendo a pergunta de vocês, e peço desculpa a vocês também, tá? Eu acho que o desafio principal dos provedores regionais hoje é arrumar tempo. Eu acho que, como nós concentramos muitas tarefas, e nessas muitas tarefas que nós temos que fazer, a ausência ou a permanência de um plano de marketing, aí atribuindo o relacionamento, atribuindo a presença, a propaganda ou não, etc. de coisa, significa reserva de tempo, na minha visão, né? Em função de N coisas que os provedores têm de fazer diariamente. Ainda que seja feito, então, daí eu acompanho o Alan, no que diz respeito à forma como isso é aplicado. Porque marketing custa, né? Custa quando? Quando não dá resultado. Agora, o marketing é investimento, quando traz resultado. Depende de como a gente vai aplicar o recurso destinado para o nosso tempo, que já é escasso, é como a gente vai coletar esse resultado. Se a gente coletar o resultado negativamente, obviamente que nós estamos tendo um erro de planejamento de marketing, né, no ponto de vista da pesquisa, do conhecimento do mercado, não entrar na prática de mercado porque o meu concorrente está entrando, que a gente observa muito dos provedores regionais, preciso fazer fibra porque meu concorrente está chegando. Então não é uma decisão de estratégia, é uma decisão de reação, é como se fosse emocional, né? Eu te xingo, você me xinga também, eu te bato, você me bate também, entendeu? Então, nós estamos entrando um pouco nisso, né? Meio que são decisões muito mais emocionais do que planejadas, e aí o marketing dá resultado ruim, né? Aí ele dá resultado ruim. Agora, quando a gente dedica planejamento, como dedica inteligência, enfim, que foi dito aqui, aí nós temos a chance, a possibilidade de que esse resultado realmente venha positivamente e a gente encontre realmente o que precisa, que é cliente. O Tiago acabou de falar que relacionamento é uma das chaves, né, de convivência com o cliente, e é verdade, né? Só que a qualidade do relacionamento, não há intensidade e frequência. Eu tenho 18 anos de casado, né, usando o que você falou. Se eu for contar de vida útil com a minha mulher, deve dar uns 3. Então é isso que a gente tem que aproveitar, o tempo que tem para dedicar ali e fazer valer isso tudo, porque senão não é todo dia, mas o todo dia, se a gente não tiver presente, vai ficar ausente. Então, finalizando, acho que o tempo é o desafio que a galera tem para poder buscar, e depois exatamente a avaliação entre causas e efeitos do plano que é decidido. Ok, muito obrigado, Rogério. Pessoal, vou fazer um pouco diferente. Agora eu gostaria da participação de vocês. Quem quer fazer alguma pergunta aqui, porque o conhecimento acumulado aqui é muito grande, né? Então é hora de vocês aproveitarem e tirarem suas dúvidas. E aí a gente parte para uma outra pergunta para os nossos consultores. Alguém para fazer uma pergunta? Aqui, ó.
aqui na frente. Antenor. Por favor, identifique pelo seu nome e a empresa que você trabalha, por favor. Boa tarde a todos, sou Antenor da Ubanet, Pernambuco. Sobre o marketing, a gente já viu algumas explanações em relação tanto ao ponto que falta tempo, não faz, mais alto... Só um minutinho. A gente não está conseguindo ouvir aqui, a gente não tem retorno aqui. Por favor. Som. Alonso? Alô? Agora? Muito bem. A gente já foi alertado sobre alguns pontos que às vezes não tem tempo, o provedor às vezes não inclui isso no planejamento estratégico da empresa. Então, do ponto de vista prático, o que é que o provedor ele conseguiria de início, o que é ideal que o provedor de início comece a praticar para que o marketing seja efetivo, então, nesses provedores regionais? Muito bem. Quem gostaria de responder? Começamos daqui. Tiago. Eu acredito que, primeiramente, estratégias básicas mesmo, né? Se você só tem um canal de relacionamento, né? Que é a entrega de panfleto, tu pode muito bem criar iniciativas como criar um site, sabe? Se a gente pedir para todo mundo aqui, quem tem um site aqui, levantar a mão, acredito nem todo mundo tem um site, entendeu? Então, são pequenos canais de relacionamento que vai diversificar o teu relacionamento com o cliente, tá? Então, criar um site ou criar uma identidade visual legal já vale muito, entendeu? Melhora muito o relacionamento com o cliente, tá? Alan, por favor. Eu não tenho uma resposta pronta, mas eu tenho os exemplos que eu usei. Lá no Rio de Janeiro, sou dono da Vox Telecom. Certa ocasião, eu comprei 6 outdoors grandão, espalhei pela cidade do Rio de Janeiro. Como lá na Vox a gente é uma empresa que presta serviço corporativo, né? Nosso principal carro-chefe é vender internet para outras empresas, a gente colocou em algumas regiões da cidade que a gente achava interessante e que o pacote da empresa de outdoor lá, eles deram para a gente. Eu não gostei do resultado. Algumas pessoas ligaram interessadas, muito aleatórias, e outros clientes que já existiam ligaram relembrando. Eu já sou cliente, vi um outdoor de vocês, me dá um orçamento aqui, me dá um orçamento ali. O que eu mais gostei de fazer foi anunciar no Google. Vale cada centavo. Paguei o Google Ads, R$2.000, chove de ligação o tempo inteiro, eu coloco a palavra-chave que me interessa para mim, que é link dedicado, e isso deu super certo. Aonde eu cometi um erro? Eu tinha que ter um staff preparado para receber tanta ligação. Outro exemplo, eu montei um provedor residencial num determinado local. Coloquei um monte de panfleto, uma ou outra ligação. Comprei um anúncio no Facebook, só daquele lugarzinho. Deu super certo. Então, assim, espero que a minha experiência sirva para vocês também. Muito bom. Nicolas? Então, respondendo à pergunta daquele provedor que está iniciando, está começando agora e quer fazer o marketing começar certo, digamos assim. Na minha opinião, pessoal, a primeira coisa mais importante que você tem que fazer, concordo com o Alan, tanto o Google quanto o Facebook são mídias fantásticas, inclusive, compartilhando um número interessante do Google AdWords, né, Alan, que você comentou, eu tenho clientes, pessoal, no estado de Santa Catarina, onde, através do Google AdWords, a gente consegue gerar um lead para cada 93 centavos investido. Uma pessoa entra em contato com a sua empresa dizendo: oi, eu quero internet, por favor, entre em contato comigo, a cada 93 centavos nessa cidade. Isso varia muito de cidade para cidade, depende muito da concorrência que você vai ter, das palavras-chave que você vai usar no anúncio, porque no Google funciona assim, sempre através de palavras-chave, né? Agora, a lógica, pessoal, é o quê? É você ter mais clientes por menos. Mas a primeira coisa, na minha humilde opinião, que o provedor pequeno, o cara que está com 100 clientes, 200 clientes, 300 clientes, deve investir, é na experiência do usuário. Onde que eu quero chegar com isso? Cara, tem muitos pontos em que o usuário de vocês se relaciona com a marca. Vamos citar alguns deles, por exemplo? Você leva um boleto para o cliente, ou um carnê, ou um boleto, algo do gênero. Então, existe um relacionamento com a marca. Tem todas as vezes em que o cliente vai na sua loja também, ou efetuar um pagamento, ou tirar alguma dúvida, fazer uma contratação, também é um ponto de contato. WhatsApp. Cliente de provedor nem gosta de usar o WhatsApp, né, pessoal? É ou não é? Tá? Então, tem o WhatsApp também. Tem o telefone, que é muito, muito importante, né? Então, assim, pensa nesses canais de atendimento, nesses canais em que, de alguma forma ou outra, o cliente se relaciona com a sua marca. O que você pode fazer
para surpreender, ou seja, superar a expectativa desse cliente em cada um desses pontos de contato. Às vezes, pessoal, você consegue aumentar muito as suas vendas sem botar um panfleto na rua, né? Por que isso? Pelo seguinte motivo, é bem simples, pensem comigo. Levanta a mão, por favor, quando eu falar a principal mídia que gera vendas no seu provedor. Eu vou falar algumas mídias agora. Quando eu falar aquela que gera a maior quantidade de vendas no seu provedor, você levanta a sua mão. Combinado? Vamos começar. Panfletagem. Levanta a mão quem faz mais vendas na empresa por panfletagem. Ok. Agora levanta a mão quem faz a maior parte das vendas utilizando o carro de som, por exemplo. Levanta a mão. Bem menos, né? Facebook, pessoal. Quem faz a maior parte das vendas via Facebook, levante a mão. Instagram também. Levante a mão, por favor. Quem faz a maior parte das vendas pelo Instagram. Agora, levante a mão quem faz a maior parte das suas vendas através de indicação de clientes. Por favor, olhem para trás, o pessoal da frente. É por isso que eu me refiro que, como a indicação dos clientes é e sempre tem que ser a maior mídia de venda do seu provedor, que a maior vantagem do marketing para você que está começando agora é o seguinte: invista na experiência do cliente em cada um desses pontos de contato, na loja, no WhatsApp, no boleto, na central do assinante, online, no telefone. Cara, faça o possível e o impossível para garantir que esse cliente vai falar muito bem dessa experiência que ele teve em cada um desses canais de atendimento para outras pessoas. Isso é por onde eu começaria no meu provedor. Ô, Elcio, só dar uma sugestão. Eu acho que para chegar aqui do outro lado, nós vamos falar mais do mesmo. Vamos abrir para uma outra pergunta? Isso, para a gente fechar aqui. Muito bem. Está respondida a sua pergunta, meu amigo? Ok. Alguém tem mais alguma pergunta sobre aquela primeira, sobre as dificuldades dos provedores em iniciar o trabalho de marketing? Mais alguma pergunta? Ali. Por favor, diga o seu nome e a empresa que você trabalha. Boa tarde. Eu sou Leonardo do Provedor Grande Rede. Não estamos ouvindo. Sou Leonardo do Provedor Grande Rede de Valença do Piauí. Tem como você levantar? Tem. Ok, obrigado. Sou Leonardo do Provedor Grande Rede de Valença do Piauí. Gostaria de destinar minha pergunta para o Rogério, o André e o Nicolas. O André e o Nicolas falou um pouco sobre a desligação do dono do provedor com a parte técnica. E o Rogério falou um pouco sobre o tempo. Eu queria saber de vocês assim, qual a melhor dica para a organização dos setores de serviços da empresa para um pequeno provedor. Bem, se eu entendi bem a sua pergunta, você queria saber como organizar melhor sua agenda, seria isso? Isso. Não. Assim, organizar os setores como SLA, financeiro, comercial, infraestrutura. Não entendi. Eu vou passar para o André aqui, que é mais a área dele, tá? Pessoal, tem algumas coisas que a gente faz na vida e que a gente é muito feliz, né? E eu tive a felicidade de escrever 2 artigos para a revista ISP+, que eu retratei a realidade do nosso segmento de uma maneira muito feliz. Na hora que a gente fala provedor de internet, ao meu ver, tá? A gente não pode colocar tudo no mesmo saco. Eu considero que existem 5 tamanhos de provedor de internet: o micro, o pequeno, o médio, o grande e o regional. E o que divide cada uma desses tipos de empresa? O seu faturamento mensal. O micro provedor é aquele que está começando a sua estrutura, está compartilhando o DSL na grande maioria das vezes, é você, mais a esposa, mais o primo. O médio provedor é aquele que vai chegar até 250 mil, pequeno provedor até 250 mil de faturamento. O médio provedor vai até 800, o grande até 1,5 milhão e o regional acima de 1,5 milhão. Então, para cada um desses 5 tipos de empresas, a gente vai trabalhar de uma forma. A estrutura é feita de forma diferente. Quando a gente está falando no micro provedor, só tem uma forma dele organizar a empresa dele: vontade. É ele, a esposa e mais um. Não tem jeito de a gente caracterizar nada. É a escada no ombro, em cima do Uno, na bicicleta, e a fazer acontecer.
Na hora que ele começa a ser um pequeno provedor, ele já começa a separar administrativo, financeiro e área técnica. Ele foi para um médio provedor, ele já tem condição de ter uma equipe comercial, ele já tem um administrativo financeiro, ele já tem uma área técnica. E assim que ele vai crescendo, ele vai abrindo a sua estrutura e organizando essa ramificação. Tá? Eu vejo que o nosso segmento, na hora que ele já está maior, com 5 segmentações a gente consegue organizar uma empresa. Administrativo financeiro, comercial e marketing, área de TI, redes e área de cliente. Dessa forma, a gente consegue estruturar uma empresa e fazer com que ela tenha a organização para a gente gerar indicadores e ter a gestão desse negócio. Tá? Então, eu acho que, primeiro de tudo, qual o meu tamanho? E dentro desse tamanho, o que dá para me fazer? Porque não adianta eu querer falar para vocês, poxa, vamos montar um organograma para a sua empresa, um organograma tem 5 áreas, mas você tem 3 funcionários. Como é que encaixa? Não faz sentido. Tá? Então, em cima desse prisma do tamanho das empresas, a gente, a cada passo de evolução da empresa, a gente consegue um passo de organização. Eu não concordo em pegar provedor e jogar tudo dentro do mesmo saco e sacoalhar. Tá? São empresas com características diferentes, vinculadas ao seu tamanho, e esse tamanho eu vinculo ao faturamento. Então, o processo de organizar uma empresa, eu partiria desse princípio. Respondido. Rogério, quer acrescentar alguma coisa? Eu só vou dar uma apimentada no tempero de André. Aqui a gente tem que falar de André, né? Porque como eu passei por telecom e a minha vida praticamente foi isso, o mercado de telecomunicações, a primeira regra que a gente olha ele é market share, né? Quantos que a gente tem de mercado, fatia de mercado, quantos clientes eu tenho. E essa realidade de faturamento que o André falou, posiciona sim a estrutura, mas posiciona com N realidades no Brasil. Você pega faturamento, por exemplo, lá no norte, na região lá do Tiago, no Pará, nos meninos que tem aqui, é faturamento alto, mas é custo alto. Tá certo? Então, se você pode olhar, de repente, um provedor que tenha lá 10 mil clientes, por exemplo, e fatura 100 mil reais, porque o ticket médio dele é 100, mas ele paga 55, 60 pau na banda. Né? Então, ele tem um faturamento que muitas vezes você vem aqui para a Bahia, com mesmo 1000 clientes, ele fatura metade do valor. Então, eu acho que vale um pouco dessa avaliação entre base de clientes e faturamento para chegar na departamentalização, que é o organograma que o André falou. E uma coisa que eu acho que, respondendo a um pouco de antenor ali, que ele falou isso, da pergunta. A ordem de comando de uma polícia, de um policial, é preparar, apontar fogo, não é isso? Então a gente precisa ter esse cuidado de começar a trabalhar um pouco de planejamento nas coisas, principalmente na questão de planejamento de marketing, e a base das ações é pesquisa. É a gente entender o mercado, o que o cliente quer, o que ele vai comprar, quanto que ele está disposto a pagar. Então fica essas duas ponderações, né? Em relação ao que o André falou, departamentalização e a estrutura mínima para o provedor, isso vai depender muito do quanto que ele tem, o quanto que ele pode fazer, e também da região que está. E no recurso do que fazer e como fazer, eu entendo que a pesquisa, a parte estratégica para desenvolver, seja ela qualquer ação, a gente tem que trabalhar nessa cadência, né? Preparar, apontar e fogo. Sem dúvida, a pesquisa é muito importante. Bom, pois não, o Nicola quer acrescentar alguma coisa? Vou fazer um resumo aqui, tá? Vou falar para você o que eu falaria para o meu filho, ok? Para você ter um bom financeiro, você vai precisar de dinheiro para pagar o bom financeiro, tá? Para você ter um bom gerente técnico, você vai precisar de dinheiro para pagar o salário do bom gerente técnico, ok? Todos os setores que o André falou e o complemento do Rogério, você vai precisar de bons profissionais, e bons profissionais recebem salários adequados. Então, o meu conselho para você, que acredito que você é um jovem empreendedor, né? Vá caçar, ok? Vá caçar, vá à luta,
coloque dinheiro dentro do caixa da empresa, ok? Na cara e na coragem, e depois que você tiver o dinheiro no caixa, você vai conseguir organizar os seus setores. Isso faz parte do espírito do empresário, ok? Você tem que ir à luta e com bastante coragem e determinação que você vai conseguir o resultado, tá? O dinheiro é o oxigênio do seu negócio e as vendas é o motor. Então, esses dois setores, eles não podem parar e tem que ter uma certa agressividade para você conseguir chegar no resultado mais rápido, ok? Muito bom. Vamos avançar um pouquinho aqui. O Nicolas fez uma pergunta e o que deu mais um resultado positivo foi que vocês conquistam clientes através de indicação de outros assinantes, né? Faltou uma pergunta, a gente falou de Google AdWords aqui. Quem aqui já trabalha com Google AdWords? Também pouca gente. Então, vamos avançar um pouco. Eu tenho certeza que essa indicação que um fez para o outro, um assinante fez para o outro, pode ter vindo de uma rede social, porque hoje é inegável que a gente vive dentro da rede social, a todo momento a gente está aqui com o celular ou o computador na mão. Então vamos avançar um pouco aqui, aproveitar o conhecimento de todos eles, sobre redes sociais, né? Que estratégia que devemos usar? Porque nós temos várias, nós temos Facebook, temos Instagram, temos WhatsApp, né? N mídias sociais. Como eu devo fazer essa estratégia? Vou começar pelo Thiago, que também tem bastante experiência nisso, né, Thiago? Legal. Interessante que 3 anos atrás, né, eu vinha para os eventos e via muito questão técnica, né, parte técnica, e, cara, minha vontade era muito grande estar aqui falando sobre esses assuntos, né, nos nossos eventos de telecomunicações. E, assim, a etapa do funil de vendas, né, para você converter um cliente em um cliente da base, ele vai passar por algumas etapas, que é aprendizado e descoberta, decisão de compra, tomada de decisão. Isso é automático. Às vezes a gente vai comprar um lanche ali, a gente tem que tomar uma decisão. Qual é o lanche que a gente vai escolher, qual é a barraca que a gente vai escolher. Da mesma forma, o cliente do provedor da internet. Estratégias nas mídias sociais, ela tem que ser, ao meu ver, de uma forma com que você vai educar o mercado para aquilo que ele tem interesse. Por exemplo, os interesses dos clientes que estão lá no norte pode não ser os mesmos interesses no acesso à internet das pessoas que estão aqui no sul, tá? Então, o que eu vou usar de estratégia lá, onde é uma região onde as pessoas não entendem o que é um Facebook, não sabem utilizar o Facebook, não sabem utilizar o Instagram, por exemplo, eu vou, por exemplo, através das mídias digitais, divulgar uma oficina, um mini treinamento presencial, onde eu vou ensinar como empreender através do Facebook, como vender bijuterias através do Instagram. Então, eu vou educar aquele público através da internet para ele poder consumir mais o serviço de acesso à internet. Tudo bem. Alan, por favor. Bom, novamente, eu só posso passar para vocês a experiência que eu tive. Certa época na Vox Telecom, eu pensei o seguinte: vou contratar um cara só para cuidar do Facebook, né? Ele, na verdade, era uma pessoa da área de marketing. E aí, foi bacana. Ele fez algumas artes, aí, sei lá, publicava 3 vezes por semana um post no Facebook. Lá eu tenho 3 páginas. Uma página da Fibervox, que é um produto residencial da minha empresa, uma página da Vox Telecom e uma fanpage do Alan Blogueiro, pessoal. E aí ele coordenava lá os posts e isso deu uma movimentadazinha. Só que aquilo me custava dinheiro. Eu pagava uma grana lá para o funcionário, enfim, tinha outras despesas. Depois de um tempo eu entendi, olha, isso para mim não dá. O que eu gasto de dinheiro versus o que eu entendo como retorno, ficou caro, né? Então, assim, depois de muito tempo, bom, hoje com a minha atuação como blogueiro, eu novamente preciso muito ter atenção com as redes sociais. Novamente contratei uma pessoa só para cuidar do Facebook. E realmente, no meu caso de blogueiro e não no caso da empresa, tem sido extremamente útil e importante. Porque é impossível falar com 5.000 pessoas
e toda hora as pessoas me solicitam, perguntam alguma coisa, muitos comentários no YouTube, eu não consigo dar vazão a responder essas pessoas. E isso se tornou extremamente importante. Então, assim, hoje eu tenho uma pessoa contratada só para cuidar do Facebook. Agora, o meu caso é um caso específico. Você que é provedor aí, você tem que avaliar o quanto que ter uma agência cuidando de rede social, de Facebook, isso vai valer a pena para você ou não. Eu acho que esse é o ponto. Obrigado. Nicolas, por favor. Então, pessoal, primeira coisa, antes de você começar a investir em Facebook, Instagram, Google, mídias digitais, você tem que ter um site, tá legal? É importante que você tenha um site, por quê? Porque tanto o Facebook, quanto o Instagram, quanto o Google, eles disponibilizam um códigozinho em JavaScript, algumas linhas de código para você colocar no seu site, que se chamam pixel. O que é esse pixel? É uma ferramentinha que vai dentro do seu site, que o usuário não vê, ela é invisível, tá certo? E ela vai servir para um propósito muito importante, que é o seguinte: você saber da onde que estão vindo os seus leads, se é do Facebook, se é do Instagram, se é do Google, da onde que é, certo? Isso se chama rastrear as conversões, tá legal? O cara que converteu de um mero visitante, de alguém que estava lá no Facebook navegando, né? E converteu-se para um cliente. Você vai conseguir, com esses códigos, que são gratuitos, você pega lá no próprio site do Facebook, no próprio site do Instagram, no próprio Google, né? Você cria uma conta lá e você pega esse código e coloca no seu site. E aí, a respeito das estratégias mesmo, tá? Porque assim, sem você rastrear o retorno, da onde está vindo essa conversão, esquece. Você não vai fazer marketing. Você vai ser o guri do Photoshop, ou o guri do marketing, ou a guria do marketing, entendeu? Se você simplesmente anunciar as coisas e não ver o que realmente, na prática, em dinheiro, está te gerando resultado. Não é em curtida lá, é em dinheiro, tá legal? Então, primeira coisa, cadastra os códigos de conversão no seu site, de cada uma das mídias, e aí você começa a anunciar. Sobre estratégia também, que foi parte da pergunta, qual estratégia utilizar? Eu gosto de enxergar, pessoal, as redes sociais muito mais como redes do que como mídias, certo? O que eu quero dizer com isso? Quando você pensa na rede social como uma rede e não como uma mídia, você consegue fazer o quê? Publicações que estão mais interessadas em fazer as pessoas conversarem com você do que em fazer elas comprarem alguma coisa diretamente. Porque esse segundo comportamento do comprar alguma coisa diretamente é o que a gente tem nas mídias tradicionais, né? Televisão, jornal, enfim, rádio, inclusive. É aquela mídia onde é um monólogo. Você fala para o cliente através da mídia, mas o cliente não responde de volta, né? Você está vendo um anúncio da televisão, você vê o anúncio, pum, acabou o anúncio. Você não vai responder aquele anúncio. Nas redes sociais isso é diferente. E aí é que você começa a ganhar dinheiro com rede social. É quando você consegue criar campanhas em Facebook, Instagram, que você consegue ter o engajamento das pessoas, elas vêm, conversam com você, elas marcam os amigos delas, né? Inclusive, uma dica que eu dou para você é o seguinte: vai lançar um plano novo na sua cidade, na sua região, faz uma postagem no Facebook, bem bacana, e preste atenção, porque o Facebook tem regras para isso. Sua imagem não pode ter mais de 20% de texto, por exemplo. Tá? Se você sobe uma imagem lá, o Facebook vai te avisar se está adequada na regra dele ou não, tá certo? Muito importante atentar a isso. Mas aí você posta lá no seu Facebook uma imagem que diz assim: plano de 50 megas, tá legal? 50 mega, liga pra gente e diga nos comentários, eu quero, ou marque os seus amigos nos comentários. Isso é muito importante, porque o que acontece? Geralmente, em cidade pequena, a pessoa tem ou não tem os vizinhos no Facebook, pessoal? Sim ou não? Geralmente tem, certo? E aí, quando um amigo seu no Facebook comenta alguma coisa, aparece no seu Facebook assim: fulano comentou isso, não aparece? Aparece, né? Então, quando você utiliza a estratégia de levar as pessoas para os comentários, principalmente Facebook e Instagram, você vai atingir os vizinhos também. E para quem passa uma fibra, por exemplo, é muito interessante não pegar somente algumas residências na rua, e sim a rua inteira, não é verdade, pessoal? Então, levem as pessoas para os comentários, peçam para ela interagir com vocês nos comentários. Essa é a minha sugestão. Nicola. Bem, pessoal, eu vou jogar um pouquinho contra aqui, tá? Em relação ao Facebook. Essa é a ideia. É o debate. É o seguinte, a primeira coisa, a gente tem que saber qual que é a nossa capacidade financeira para ativar novos assinantes, tá? Então, se eu vou instalar 100 assinantes por mês, eu não posso fazer uma campanha para 1000 assinantes. Lembrando que o Facebook tem milhares de usuários, né? E uma abrangência muito grande. Então, nós temos que limitar a região e limitar a campanha ao tamanho do nosso bolso. Outro detalhe importante é você procurar uma empresa especializada para poder te auxiliar nisso, porque o Facebook para empresas e o Facebook para blogueiros, o Facebook para pessoas é muito diferente.
o apelo comercial, a estratégia, o setup da ferramenta, ele é completamente diferente e, além de ser diferente, ele muda com muita velocidade. As regras de negócio dentro do Facebook, é uma regra bastante convergente. Então, é preciso ficar bem atento a isso, tá? Quando você for fazer uma divulgação dessa, lembrando que isso é uma divulgação em massa. E até voltando à minha apresentação aqui sobre o consumidor 3.0, o Facebook, uma campanha no Facebook mal feita, tá? Ela pode te trazer prejuízos à marca e prejuízos à campanha, tá? Por exemplo, eu observei uma propaganda de um provedor que falava assim, olha, o nosso preço é o menor, tá? Não existe nada, tá, na nossa visão humana que associa menor preço com qualidade, ok? É o contrário. Então, se você vai ser conhecido por ser o mais barato, você já é conhecido como o pior, ok? Então, esses detalhes, apenas um profissional de marketing pode te dar a orientação correta, que são pequenas palavras e pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença no posicionamento da sua marca, que é o mais importante, e no resultado dessa campanha, tá? Eu gosto muito também de falar para os meus executivos, né, que hoje eu dirijo algumas empresas, que quando eles apresentam uma campanha de marketing, eu pergunto, você compraria o que você está vendendo? Ok? Então, tem olhar crítico, porque às vezes você gosta tanto da sua marca, você gosta tanto da sua empresa, que aí você perde noção do bom senso, tá? Talvez você está fazendo uma campanha até um pouco desagradável, uma campanha ofensiva, uma campanha racista, tá? Então, isso faz toda a diferença no resultado positivo que você vai ter na sua estratégia usando o Facebook. E o último detalhe, Facebook tem idade, eu falei isso na minha palestra, Facebook tem idade. Geralmente as crianças aí que estão com 10, 12 anos, tá, os adolescentes, eles já não estão usando o Facebook mais, pessoal, estão usando só YouTube, Netflix, tá, e Instagram. Então, está tendo uma evasão do Facebook, assim como aconteceu com o Orkut, né? Na nossa época de Orkut, né? não você que é muito jovem ainda. Então, o Orkut acabou a qualquer momento também, né? Como são empresas de alta tecnologia, elas podem mudar a sua estratégia. Então, fiquem atentos a isso, ok? Quando for fazer a campanha, porque as mídias vão mudando, o comportamento de consumo vai mudando drasticamente e os nossos futuros clientes, que são os adolescentes, os jovens, eles estão saindo dessas redes, tá? Então, é bom pensar bem em relação ao Facebook, tá bom? André Ribeiro. Eu acho que já está muito bem explanado. Eu não sei se o Rogério vai querer complementar alguma coisa, mas em mídia eu acho que não tem... Ok. Rogério? Rogério, falar um pouquinho. Pouca coisa só. Primeiro, assim, eu acho que mídias sociais têm o sentido do relacionamento, né? Uma mídia de relacionamento. O ponto de vista que eu coloco com relação a isso é o que a gente está preparado para atender o cliente e de volta naquilo que eu fiz junto com o Ronaldo. Será que a gente está preparado para responder o cliente e entender o que ele quer? Aí pode usar Facebook, Instagram, YouTube, pode for a mídia que tiver. Se a gente não tiver pessoas preparadas aqui no nosso negócio, a gente não vai conseguir evoluir. E aí eu gosto muito de um conceito também do Daniel Goleman, que escreveu um livro que chama Foco. Quando você tem um excesso de informação, você perde concentração. Tá certo? E a concentração, ela é o efeito da produtividade. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não ir para todo lugar que a gente acha que tem que ir, fazendo todo tipo de mídia, porque de repente a gente chega em lugar nenhum. Só isso. Ok, vamos avançar um pouco mais. Nós falamos das dificuldades, nós falamos de novas estratégias de mídias sociais. Então, vamos fazer de conta que todo mundo aqui, né, já está com o seu provedor muito bem, faturando bastante, já está com o seu pessoal de mídias sociais trabalhando, seja ele interno ou seja uma agência contratada. E aí a gente está num pequeno dilema. Bom, temos que ganhar mercado. Ou a gente ganha o mercado, ou nós somos engolidos pela concorrência. Estou certo ou não? Então,
Qual o próximo passo? Vamos falar de futuro agora. Falamos de dificuldades, vamos colocar no passado, vamos colocar o presente como as mídias sociais, a comunicação em si, mas e o futuro? Quais são as estratégias para o provedor, digamos que ele já esteja estruturado, para ganhar mercado daqui para frente? Do que está apontando o mercado de provedores de internet daqui para os próximos 5 anos, vamos dizer assim. Vamos começar então pelo Rogério. Olha só, essa pergunta é longa, né? Teria resposta longa, mas vamos tentar... Nosso tempo está quase acabando, mas vamos lá. Eu estou vendo aquele diabo ali na minha frente, que é o relógio. Eu acho que primeira coisa, nós temos que começar a desvincular que nós vendemos banda. Então, o nosso negócio, no meu ponto de vista, vai ser cada vez mais vender o que o cliente quer no composto das necessidades dele. Aí nós vamos estar desvinculando um pouco desse negócio de vender banda. Meio doido isso, mas a gente vai conseguir sobreviver no mercado assim, né? Entregando para o cliente muito mais serviços adicionados ao negócio dele, aos desejos que ele tem, do que só exatamente mega. Porque isso vai parar numa questão de preço, custo, sobrevivência do negócio. Então, quando você fala de 5 anos para provedor regional, é longe, né? É uma coisa que nasce, morre, fale e aí começa outro. Mas eu diria que assim, primeiro é uma questão do comportamento nosso de planejamento, faz parte desse negócio. Segundo, vai ser a nossa capacidade de alianças estratégicas. O nosso negócio vai depender de como eu consigo me comportar com outros parceiros de negócios que têm o mesmo objetivo que o meu, regionalizado na onde eu estou. Aí eu consigo começar a ver um segundo momento. O terceiro momento, daí, é o quanto que eu invisto do meu tempo de relacionamento com o cliente para entender cada vez mais esse negócio dele. Então, sumariamente, para não ficar estendendo, olhando no relógio ali, eu diria que o modelo de negócio tende a ser mudado, a forma como a gente vende e a forma como a gente vai buscar cliente no mercado, ou seja, vai se diferenciar pelo serviço que nós vamos agregar à entrega da internet. Nós vamos ter que ter alianças estratégicas muito bem preparadas e definidas para a gente poder ter sobrevivência regional. E o terceiro, aí nós estamos falando de gente, é gente cuidando de gente. É o quanto que nós, provedores, vamos investir em pessoas e pessoas também atender pessoas com necessidades do seu negócio. Ok. André. Não sei quantos aqui estavam na minha palestra ontem, mas o escopo foi 100% esse, né? Criei um jargão agora, o provedor 9.0. Tá? Tem de 1 a 8 são as fases técnicas que a gente passou. Discado, 2.4, 5.8, cabo, PACPOM, LTE, FTTH, enfim, essa sopa de letrinha toda aí para trás. E o 9.0 é o daqui para frente. E o Nicolas gosta muito de perguntar à plateia, e eu vou usar isso agora. Quem aqui vende plano acima de 10 mega? 10 mega para cima, levanta a mão, por favor. Bastante gente. E em breve todo mundo vai ter vendendo o plano de 10, 50 e 100 mega. E vai ser todo mundo igual a tudo. Então nós vamos ter que procurar algumas diferenças para a gente permanecer nesse mercado, né? No meu ponto de vista, eu compartilho do Rogério grande parte do que ele falou, e eu até citei um termo ontem que eu vou trabalhar em cima dele agora, que nós vamos passar a ser babá do cliente. A cada dia mais, nossas empresas vão ter que resolver o problema do cliente. Se é o Wi-Fi, se é a TV, se é a conexão, se é o roteador que não está entregando a banda contratada, o IoT que está vindo por aí, o ar-condicionado, a geladeira, o prendedor de roupas e tudo mais que está vindo por aí, isso não vai ser mais problema do cliente. Se a gente quiser permanecer nesse mercado, nós vamos ter que começar a solucionar esses problemas dos nossos clientes. Porque banda não vai ser diferença. Fibra, todo mundo vai ter.
Então tem que ser algo disruptivo, fora do que a gente está acostumado, de tecnologia, de capacidade de banda, de estrutura de empresa que a gente tem. A minha visão do próximo passo nosso é essa. Nós vamos ter que ser babá do cliente. E aí, se a gente trouxer isso à tona, muda totalmente o perfil do profissional que trabalha com a gente. Porque a gente não vai ter mais só o instalador, a gente vai ter o cuidador do cliente. Ele vai ter que ter inteligência, ele vai ter que ter know-how para acessar, conversar e mudar o que o cliente quer. É tratar do cliente não mais como a gente quer, a gente gostaria. É como o cliente deseja. Isso é um paradigma muito grande para o nosso cenário. Porque nós sempre fomos muito técnicos. Sempre, diversos provedores que eu consultei, até no treinamento eu brinco com isso, a grande responsabilidade nossa até hoje era no RJ45 que espeta no roteador ou no computador. E essa disrupção daqui para frente vai nos levar a um outro patamar. Então as nossas equipes vão mudar. Vão ter o perfil totalmente das equipes que a gente tem hoje. Não é só mais passador de fio. É o cara que vai perguntar para o cliente: qual o seu problema? Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu vou resolver a sua vida? E aí não mais cobrar por banda e cobrar por acesso, e sim cobrar por serviço prestado, por serviço apresentado, por disponibilizado, né? Então eu vejo que essa disrupção no nosso setor, muitos vão avançar, e quem não tiver atento, quem não tiver ligado a esse cuidado que a gente vai ter que ter nessa evolução de tecnologia, vai ficar para trás. Essa é a minha percepção do cenário. Okay. Bem, falar de futuro, né? Falar da coisa mais improvável que existe na nossa vida, que é futuro. Então é um assunto bem delicado. Então eu vou convidar os amigos que são empresários, empreendedores, a fazer uma reflexão, tá? A primeira reflexão é o seguinte: é o que você quer para a sua vida? Ok? Vocês já se fizeram essa pergunta, porque é tão delicada, é tão particular, né? O que eu quero para a minha vida? Tá? E o que eu quero para a vida das pessoas que eu amo também? Será que vale a pena ser o maior provedor do seu estado ou do seu país e ser um marido frustrado, um pai que não viu seus filhos crescer, acabar com a sua saúde e ter o bolso cheio de dinheiro no final da vida? Talvez não seja uma opção inteligente, ok? Então, primeira coisa, meus amigos, aonde você quer chegar? Você pode ser o melhor provedor do seu bairro, ter uma vida digna, ter um bom salário, ok? E viver melhor do que empresário que tem jatinho, que tem várias empresas pelo Brasil. Então, primeira reflexão, o que eu quero para a minha vida. A segunda coisa, também é detalhe. Nós, empresários brasileiros, nós estamos envolvidos numa péssima cultura de terceirizar a culpa, ok? Eu sempre procuro um culpado fora da minha empresa para atribuir o meu insucesso. Então isso é cultural, né? A gente acaba aprendendo isso. Preciso procurar o culpado. Muitas vezes o culpado é o governo, tá? O culpado é a alta carga tributária, o culpado é o fornecedor que não entregou o material no prazo. E, na verdade, a gente precisa ter um pouco de maturidade, inteligência para lidar com esse tipo de situação, né? De trazer a culpa para a gente e resolver o problema. Se você não tiver isso bem alinhado na sua vida empresarial, certamente você terá problemas no decorrer do seu negócio. E o terceiro, pessoal, é o conceito de felicidade, né? O que realmente te faz feliz? Ter uma grande empresa ou ter dinheiro? Essa é uma relação que não é direta, tá? E o mais importante de tudo, o que você está fazendo para o seu país? Somos nós empresários, que movemos essa nação. Então eu fico muito satisfeito de estar aqui nesse momento, olhando para um monte de gente que vai fazer o Brasil melhor. E você tem que ter essa consciência também. A partir do momento que você gerar prosperidade para as pessoas, como o meu amigo Rogério falou, se preocupar com o seu ecossistema, tá? O seu concorrente não é seu inimigo, ok?
nunca, não enxerga um concorrente como inimigo. Se você conseguir gerar prosperidade para todas as pessoas que estão à sua volta, certamente essa prosperidade vai chegar para você e você vai ter uma empresa e uma vida de muito sucesso. Obrigado. Obrigado. Então, pessoal, futuro dos provedores. Eu vou tentar ser o mais breve possível para dar oportunidade para os colegas aí também falarem. Eu gostaria de resumir a minha resposta em 3 pilares sobre o futuro dos provedores. O primeiro pilar refere-se à experiência do cliente. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar o seguinte. Existem mercados onde a tecnologia em si, a tecnologia que é utilizada, já deixou de ser um diferencial entre as empresas, né? E algumas empresas, olhando, por exemplo, para o mercado automobilístico, se destacam por tecnologia. A gente vê a Tesla aí, por exemplo, né, pessoal? Notícias o tempo inteiro, inovando, carros autônomos, elétricos, tudo que é inovação, eles conseguem sair na frente, tá legal? Então, o que difere hoje as marcas do setor automobilístico? Muito é a experiência do usuário, né? Deixa de ser o motor do carro, deixa de ser a roda. Às vezes o motor impacta na experiência e acaba sendo um diferencial, né? Mas é um mercado que nem o nosso, amadureceu bastante, onde todos os players que atuam nesse mercado, eles já têm bastante tecnologia. Fazendo alusão à frase patenteada do nosso querido André Ribeira, né? Que fibra todos vão ter, certo? Então, diferenciar e superar a experiência do usuário. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, que é importantíssimo também, tem a ver com a valorização da sua empresa. Tá legal? Eu não sei se vocês sabem, mas a Amazon, por exemplo, o maior varejista do planeta, dá prejuízo financeiro todo mês. Como assim, Nicolas? Como é que a Amazon dá prejuízo todo mês? Que coisa louca isso. Eles dão prejuízo todo mês pelo seguinte motivo. Eles focam não no lucro financeiro, que é aquele receitas menos despesas dá um saldo positivo. Ah, beleza, então estamos bem. Isso não é o foco deles. O foco deles é valorizar as ações da empresa, é valorizar o patrimônio. Então eles investem muitas vezes mais do que eles têm em caixa, assim como vocês também fazem, certo? Para valorizar o seu patrimônio. Porque das duas, uma das coisas vai acontecer com a sua empresa. Ou você vai comprar os seus concorrentes, ou você vai ser comprado. Isso é fato. Então, valorize a sua empresa. Experiência do cliente, valorização da sua empresa. E para a gente finalizar, pessoal, concordando também com o André, tem o seguinte, a questão do modelo de negócio. O provedor vai ter que se reinventar. A gente vai ter que bolar novos modelos de negócios. Eu tenho um cliente, por exemplo, que criou um produto para um nicho específico de empresas, certo? Onde esse cliente consegue vender, num contrato, R$60 mil por mês. Num contrato de 36 meses. Ah, Nicolas, mas deve ser uma baita tecnologia que esse cara tem. Não. São torres com rádios em cima. Acho que todos vocês têm isso. Tá legal? Não são rádios especiais, não é nem rádio digital, cara. Entendeu? Ele desenvolveu uma solução, ele achou um problema que um nicho de empresas que, por sorte, tinha muito dinheiro, traçou uma solução para aquele problema com os produtos de telecom e lançou um serviço que hoje está dando muito sucesso. Tá legal? Então, pensem em novos modelos de negócio. Vamos se reinventar. Tá bom? Não sejamos as Kodaks que vão ser deixadas para trás pela concorrência por falta de inovação. Esses 3 pilares acho que são o futuro. Obrigado, Nicolas. Alan, por favor. A gente, quando fala de futuro do provedor, o que hoje o provedor quer? Pegar dinheiro e botar fibra. É o que todo mundo quer. Todo mundo quer ir para o FTTH. Quem está no cabo de rede quer ir para o FTTH. Quem está no rádio quer ir para o FTTH. E não adianta a gente conviver com um elefante dentro da sala. O que é o elefante dentro da sala? Legalizar o poste. Ninguém consegue botar a cabeça no travesseiro enquanto tiver do jeito que está, sem regra nenhuma. Hoje não há regra alguma. Diversas concessionárias de energia no país, os provedores submetem seus projetos, elas enrolam você, alguns consultores e escritórios aí ganham dinheiro vendendo os projetos, grandes operadoras têm muita rede legalizada, pagam mais barato, e o provedor está ali minguando, sonhando com um dia ter a rede de fibra ótica. Então, qual é o futuro nosso? O futuro é nos unirmos, provedor regional unido, e vencer essa questão do poste. Nós temos que ter uma regra clara, não pode haver repressão, o provedor não é criminoso. Temos que ter um preço, que a gente já sabe o que vai encontrar. Hoje o poste é uma caixa preta. O provedor que deseja ter uma rede de fibra, ele está entrando numa caixa preta.
ele não sabe qual é o preço que vai ser praticado. Existe uma resolução conjunta Anatel e ANEEL que fixou o preço de referência em R$ 3,19. Para você conseguir esse preço, você tem que entrar com o processo administrativo. Temos 150 processos administrativos parados lá na Câmara de Arbitragem, esses processos não andam. Aí ficam as associações brigando, fazendo um intermédio. Então, assim, o fato é que hoje a gente está com o elefante na sala. A gente está com esse problemão que a gente não sabe como resolver. Nós não podemos comparar um provedor regional com uma grande operadora. Não dá para tratar todos de forma igual. Você vai estar sendo injusto. Estamos falando de um provedor pequeno. Eu sei que muitos não gostam dessa palavra, mas o fato é, frente a um grande grupo econômico, o provedor regional, ele é uma empresa menor. E ele precisa ser tratado com mais atenção. O preço do poste para ele precisa ser mais barato. E não o contrário, que é o que hoje acontece. Hoje a gente tem aí essas grandes concessões pagando centavos e o provedor entra pagando mais caro. Isso não existe, isso está errado. Nós não podemos nos conformar com isso. Então, nós provedores, qual é o nosso futuro? É nos unirmos na sua associação, termos um representante nosso e resolver esse problema do poste. A gente não aguenta mais essa questão de não saber se você vai poder ser legalizado. No meu coração é isso. Futuro do provedor, união. Obrigado. Tiago Buenano. Depois que o Tiago falar, a produção me deu mais 5 minutos, nós vamos abrir para mais 2 perguntas na plateia, ok? Tiago, por favor. Vamos lá. No meu ver, a gente precisa de empresas que influenciam na região onde vocês atuam. Então, o futuro do provedor vai ser empresas que influenciam na região onde eles atuam. Como assim, Tiago? Nós precisamos, para poder explorar novos mercados, olhar primeiro para a base, entender qual é o perfil do cliente que você já tem conectado, tá? Entendendo a base de dados, entendendo a base dos clientes que você já tem hoje, a gente vai poder explorar novos negócios e fazer novas parcerias. Então, posteriormente, né, daqui a um tempo, com certeza vocês vão estar explorando novas parcerias, que essas parcerias, elas não estão aqui na feira, tá legal? Então, imagina só, você poder vender o seu plano de internet, banda larga, e o cliente pagando em dia, ele ganhar milhas de viagem, né? Ele poder ganhar pontos, né, no pós-vendas e ele ganhar milhas de viagem. Ou ele ganhar no pós-vendas pontuação para ele poder assistir um cinema. Ou ele ganhar desconto no supermercado. Ou ele ganhar desconto num restaurante. Então, essa interação se chama co-marketing, parceria com outras empresas que, no final das contas, é gerar lucro, trazer tráfego. A base de vocês vai levar tráfego de pessoas para poder comprar novos produtos ou serviços. Então, você vai poder também chegar na porta de uma rede de drogarias, né, por exemplo, e dizer para eles, ó, tem uma base aqui de 3 mil assinantes, se você me der um desconto diferenciado de 10%, 15% para a minha base de 3 mil assinantes, obviamente, essas pessoas vão passar a comprar na sua rede de drogaria. E, por sinal, eu tenho também, para negociar com vocês, um serviço de internet banda larga dedicado aqui. Então, assim, ele vai conectar no serviço de internet banda larga dedicado, não apenas pelo serviço em si, você vai brigar também pela logística e dinâmica da sua base de clientes que você vai levar no co-marketing para esse negócio também. Então, o futuro é esse, empresas que influenciam. Pessoal, para a gente encerrar, 2 perguntas da plateia. O tema pode ser qualquer um, porque eles têm experiência suficiente para responder qualquer pergunta. Vamos lá. Opa, tudo bom? Sou o Rafael, da Centro-Sul Telecom, lá do Rio Grande do Sul. Tá? E eu gostaria de fazer uma pergunta sobre um assunto que eu acho que, pela importância, foi até pouco abordado aqui por enquanto, que é a questão da IoT. Até os stands eu acho que foram meio tímidos, ainda a gente não tem muito sobre isso. E eu acredito que seja o futuro da nossa área, né? Eu quero saber na visão de vocês, qual vai ser o papel dos provedores nessa questão do IoT, no provimento, além da gente fornecer internet de alta qualidade para as casas, no que mais? No caso foi dita a questão ali da gente
ser a babá dos nossos clientes, né? A gente abraçar, então, toda a casa do nosso cliente. Então, além de prover o acesso de internet de alta qualidade para isso, qual vai ser o papel do provedor além disso? Ok, eu vou pedir 2 voluntários, porque não dá para todo mundo falar por causa do tempo. IoT é o tema. Bem, eu vou responder porque eu sou da área de sistemas móveis. Então, a gente pode atuar apenas no que diz respeito à parte fixa, né? Porque não somos todos que temos condição técnica de entregar sistemas móveis, né? E nem as frequências que a Anatel exige como frequências licenciadas. Então, eu vejo que você pode trabalhar a área industrial, tá? Que seria bastante interessante, você lidar com M2M para máquinas, e na parte residencial oferecer pacotes especiais para esse tipo de finalidade, né? Porque o IoT ele não consome tantos recursos da internet como um usuário convencional. Então, acredito que dá para trabalhar isso, né? Um pacote para conectividade de dispositivos e um pacote para o resto da residência. Ok? Duas ponderações que eu acho interessante passar. Uma, perguntei a um grande amigo para mim, perguntei para ele é do Conselho de Internet das Coisas do Brasil, Rogério. Meu amigo, o que é essa tal de Internet das Coisas? A resposta que ele me deu foi a mais hardware do que hardware. Ou seja, coisas que o pessoal está pensando, mas que ainda não existe, né? E o segundo conceito que eu ouvi, que é muito interessante, hoje nós conectamos ainda pessoas. E a internet das coisas não vai conectar pessoas, vai conectar coisas. Que coisas? Um dispositivo assim, irmão desse, o outro irmão, o ar-condicionado, a geladeira, o ventilador, enfim, coisas que estão por vir, e por mais que a gente tente metabolizar o que será isso, é muito distante do que a gente consiga ver, né? São as coisas estarão todas conectadas. Mas para essas coisas estarem conectadas, nós temos que ter o IPv6 rodando full nessa rede que hoje está toda interligada. Sem IPv6, a internet das coisas não existe. Então, acho que tem um grande mundo a gente desvendar por aí, que por enquanto é muito hardware e pouco hardware. Uma hora isso vai mudar, né? E o que eu recomendo como nós aqui, nós somos obrigados a fazer isso todo dia, é estudar constantemente, é acompanhar o que está acontecendo no mundo, para não ser pego de surpresa. Porque quando eu era criança lá em Minas, 1 minuto tinha 60 segundos. 1 minuto hoje não tem mais 60 segundos. Né? O tempo hoje tem outro time. A velocidade das coisas, a velocidade com que as coisas acontecem, é uma rapidez enorme. Bom, ainda na questão do IoT, eu sei que o Alan, ele já fez alguns vídeos sobre uns dispositivos, né, Alan? Sonoff, né? Sim, Sonoff. Sonoff. Tu chegou a implementar isso já no cliente final? Como todo mundo sabe, eu sou apaixonado por tecnologia. Tudo quanto é treco novo, eu vou lá e compro. Gasto uma parte do meu dinheiro com coisas novas, algumas eu desisto no meio do caminho. Sonoff é um produtozinho da China, de uma empresa lá chamada ITA de Estúdio, e que ele tem um microcontrolador dentro dele, SP8266. Eu também sou técnico de eletrônica e entendo um pouquinho de eletrônica. E aí, na verdade, ele liga e desliga as coisas pelo celular. E eu comprei também aquele assistente virtual da Amazon, a Alexa, que aí você fala com ela e liga e desliga os trecos. Quando eu comprei aquele produto, eu adorei aquele produto, achei muito interessante e automatizei o meu apartamento todo com ele, né? Então, todas as luzes lá de casa, eu ligo e desligo do celular. Mas eu posso dizer que, assim, com o tempo, aquilo não serviu para muita coisa, porque quando eu estou no quarto, eu aperto o botão, ligo, eu aperto o botão, desligo. Mas eu tive uma ideia muito genial lá na minha empresa, e vou compartilhar com vocês aqui essa ideia rapidamente. Eu tinha uma dificuldade na minha empresa. Qual era? A minha empresa funciona de domingo a domingo. E durante a semana, eu tenho uma pessoa que abre específica e uma pessoa que fecha.
Mas final de semana não, são os plantonistas. É o técnico de plantão, tanto sábado quanto domingo. E era um inferno aquele negócio de chave. Ah, chave do plantão, chave do plantão. Então o que a gente fez? Teve uma certa ocasião que eu fui furtado por um funcionário. Um funcionário nosso furtou. A gente mandou o cara embora e eu falei, pô, ele tem a chave da empresa, eu vou trocar a tranca. Eu gastei R$430 para trocar as trancas lá todas do portão da empresa. Aí eu fiquei puto com aquilo, falei, vou tirar esse negócio de chave. Aí eu tirei todas as trancas, coloquei uma tranca eletromagnética, aquela de portão de garagem, e hoje a empresa ela é aberta e fechada só por esse Sonoff. E não tem mais chave. Hoje, se eu quiser entrar na empresa, eu não tenho chave. Também, se faltar luz, eu estou lascado, tá? Então, assim, essa é uma experiência que eu estou compartilhando com vocês. E deu muito certo. Os plantonistas do final de semana não têm chave e também não têm um aplicativo. Eles de manhã pedem um zap para a gerência, a gente abre de casa o portão para ele. E a gente vê da câmera se é a pessoa correta que está ali pedindo para abrir. Como que o provedor vai ganhar dinheiro com isso? Gente, não sei. Bom, vamos combinar uma coisa. Como são muitos, eu vou falar o nome de todos eles. Quando eu terminar o último, a gente bate palma todos juntos, ok? Vamos encerrar. Tiago Buenano, Alan Caldas, Nicolas Bueno, Nicolas Sanches, André Ribeiro, Rogério Couto. Muito obrigado por essa riqueza de informação. Salva de palmas para eles aí.